O Conselho Federal de Medicina é alvo da CPI da Covid por ter publicado em abril do ano passado um parecer permitindo o chamado tratamento off-label. Com esse tratamento, o uso de medicamentos como a ivermectina e a hidroxicloroquina pode ter levado as pessoas a uma falsa sensação de segurança, o que teria ajudado a disseminar a doença pelo país. Está começando o Em Discussão. Você inspirar uma confiança falsa de que tomando esses remédios você pode estar protegido é um crime, doutor Donizete. Senhor, me desculpa. É um crime de omissão, é um crime de prevaricação. Acho que o Brasil nos constrange quando nós vemos a quantidade de dinheiro que foi gasto de maneira absolutamente equívoca, comprando medicamentos que não serviram para nada. O Conselho Federal de Medicina não recomenda e não aprova tratamento precoce. E não aprova também nenhum tipo de tratamento, tipo protocolos populacionais. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos primeiro lembrar o que é o tratamento off-label. A ivermectina e a hidroxicloroquina não têm eficácia comprovada contra a Covid-19. A ausência de efeitos benéficos é reconhecida pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Para cloroquina e hidroxicloroquina, nós temos mais de 30 trabalhos feitos no padrão ouro que mostram que esses medicamentos não servem para a Covid-19. Para ivermectina, nós temos trabalhos também que demonstram que não serve e uma série de trabalhos que são muito mal feitos e muito inconclusivos. A hidroxicloroquina, ela foi testada sem sucesso para diversas outras viroses, como dengue, chikungunya, zika, a própria SARS, gripe, e nunca funcionou para nenhuma. Eu considero uma perda de energia enorme, uma perda de dinheiro enorme. Acho que o Brasil nos constrange quando nós vemos a quantidade de dinheiro que foi gasto de maneira absolutamente equívoca, comprando medicamentos que não serviram para nada, dos quais não há mais nenhuma controvérsia, né? O período de controvérsia já passou. Já houve um momento em que havia controvérsia, hoje isso tudo é coisa antiga, já passado, sedimentado. Esses medicamentos desses kits precoces não servem para nada, nós já sabemos disso, então assim, nós já nem mais discutimos isso. Não temos ainda evidência científica que o tratamento precoce tenha influência ou ele cause benefícios efetivos nisso. Então, mas nós ainda permitimos que esse médico prescreva off-label mediante sua responsabilidade. A autonomia está de mão dada com a responsabilidade, mas até a presente data, de fato, não se reconhece isso ainda. Então, é algo que preocupa, mas que é muito discutido, né? Mas qual a importância do Conselho Federal de Medicina? Mesmo sem a evidência científica, o Conselho Federal de Medicina permite que esses medicamentos sejam indicados contra a Covid-19. O parecer do Conselho Federal de Medicina foi aprovado em abril do ano passado, a partir de relatório do presidente da entidade, Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Na data, o Brasil ainda não havia chegado a 2.000 mortes causadas pela pandemia. O documento alerta que não havia comprovação da eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina, mas permite sua prescrição em casos leves ou moderados, sempre com a concordância do paciente. O texto isenta os médicos que prescreverem a cloroquina de qualquer infração ética e ressalva que a norma pode ser revista a qualquer tempo pelo Conselho. Cientistas e senadores acham que esses medicamentos, além de serem ineficazes, podem fazer mal à saúde, principalmente se usados em conjunto. Hoje a gente pode ter uma mensuração de quantas pessoas que tomaram um kit
precoce, o kit oferecido por muitas prefeituras e governos estaduais, será que essas pessoas, de fato, evitaram ali a intubação, evitaram passar por todo o processo ou faleceram? Nós sabemos o perigo de combinar medicamentos que nunca foram estudados em conjunto. Nós sabemos o perigo de receitar medicamentos sem indicação. Pessoas que estão fazendo uso desse kit, onde tem ivermectina, por exemplo, que é uma droga bastante hepatotóxica, e a hidroxicloroquina combinados, estão indo parar na fila do transplante ou morrendo. Outros componentes desse kit COVID, como vitaminas, zinco, anticoagulantes, não são indicados para o tratamento e, principalmente, alguns deles são perigosos. Pessoas não devem receber em casa anticoagulantes e corticoides para tomar sozinho, sem supervisão médica. Isso é perigoso para a saúde dos pacientes. Como a doutora aí falou, corticosteroides, anticoagulante, gente, pelo amor de Deus, isso é muito grave. Isso tem que ter acompanhamento. O que tem que saber mesmo que são, quem salva a vida depois que você está doente e grave, quem salva a vida são as boas práticas de medicina intensiva. E para você não ter vacina e o distanciamento social. Qual é o malefício de saúde da utilização intensiva, contínua deste kit COVID? Além de provocar uma letalidade por má informação, por uma falsa impressão de proteção, fisicamente, o que tem sido indicado que está acontecendo com esses pacientes ao tomar por longo período, por conta própria, inclusive, às vezes por indicação médica, desses medicamentos. Esses fármacos, alguns deles que têm sido usados dessa maneira tão arbitrária, digamos assim, compondo isso que eu já batizei já há alguns meses de saquinhos da ilusão, onde são colocados dentro medicamentos que são antibióticos, que não têm a menor indicação para uma doença que é viral. Antibiótico é remédio usado em doença causada por bactéria, misturando com vitaminas, com zinco, com corticosteroides, que é um medicamento que só tem indicação em casos específicos de Covid-19, com critério médico abalizado naturalmente, e isso mais com anticoagulante, o que ainda piora mais ainda a situação. Com tantos argumentos contra o uso desses remédios, não faltaram críticas ao parecer do Conselho Federal de Medicina. Esse parecer, ele simplesmente autorizou o uso de medicação off-label. Em nenhum momento ele autorizou qualquer procedimento experimental fora do sistema CEP-CONEC. O Conselho Federal de Medicina não recomenda e não aprova tratamento precoce. E não aprova também nenhum tipo de tratamento tipo protocolos populacionais. O que ele autorizou foi uma autorização fora da bula, em situações individuais e com autonomia das duas partes, ou seja, firmando um consentimento esclarecido e informado. Me desculpa, senhor vice-presidente do CFM, vocês agiram como Pôncio Pilatos, vocês lavaram as mãos. Poderiam ter dado uma grande contribuição ao país e não deram. Preferiram obedecer à burocracia, o ato médico, o respeito ao diploma do médico. Ficou claro na fala do Dr. Donizete que mesmo o Conselho de Medicina não validando o uso precoce, mas deixa a critério de cada médico e a responsabilização dele. Quando o médico é responsável por isso, senador Confúcio, a gente até confia, a gente até sabe o que ele está fazendo. E quando é um político que passa a medicar as pessoas. Fica aí o meu pedido para o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Donizete, que colocou aqui tão claramente que o Conselho Federal de Medicina não recomenda
o tratamento precoce, não recomenda o kit COVID. Então, doutor Donizete, por favor, faça essa declaração publicamente, muito claramente. Isso precisa ser de conhecimento de todos, porque todo mundo usa o Conselho Federal de Medicina para justificar a prescrição desses remédios, como se o Conselho Federal de Medicina endossasse e recomendasse. Compreendo a posição do Conselho Federal de Medicina no sentido de outorgar, de transferir ao médico profissional responsável pelo paciente o direito da condução da patologia que está dentro da concepção da relação médico-paciente, mas não podemos deixar também de nos inteirar, através da ciência, de todas as circunstâncias que envolvem esse enfrentamento que, dia após dia, devemos fazer desse maldito vírus. E por que, depois de tanto tempo, o Conselho Federal de Medicina não reviu sua posição? O Conselho Federal fez essa nota, esse parecer, em abril do ano passado. Mas depois da constatação que a doutora Natália vai aqui nos pautar, o Conselho Federal não poderia ter feito, ou não deveria ter feito, uma outra nota para esclarecer, então, que esses medicamentos não são suficientes e não são indicados para a cura da Covid. Desde julho de 2020, a Organização Mundial de Saúde e a FDA já recomendam contra o uso de hidroxicloroquina. Em março agora de 2021, a OMS recomendou oficialmente contra o uso de hidroxicloroquina e ivermectina. Acho que o Conselho Federal de Medicina tem que dar declarações diferentes, porque depois de um ano, pode até dizer, depois de um ano, com mais de 30 estudos que comprovaram que esse kit não tem eficácia e os efeitos colaterais do medicamento a gente já conhece, porque os medicamentos são ativos, nós mudamos de opinião. Não existe autonomia médica que permita essa história de prescrever extrabula. O Conselho Federal estuda a todo momento. Esse parecer pode ser revisto? Pode, mas é uma decisão de plenária. Eu não posso fazer isso por minha opinião. Mas o Conselho Federal de Medicina divulgou, em janeiro deste ano, uma nota na qual reafirma a prescrição off-label e reclama da politização em torno da questão. A nota afirma que há dezenas de trabalhos científicos que apontam eficácia da hidroxicloroquina, da ivermectina e da azitromicina. Diz também que diversas sociedades de especialidades médicas têm pressionado o Conselho Federal de Medicina, com motivações políticas, para que recomende ou proíba o tratamento precoce. A nota é assinada pelo presidente do Conselho, que foi também o relator do parecer que permitiu o tratamento off-label. Eu gostaria que o senhor citasse quais são esses grupos de especialidade médicas que trabalharam e influenciaram e fizeram política com a Covid. Eu não tenho informações precisas, mas se a senadora Kátia assim pretender, eu acho que ela tem todo o direito de oficiar ao Conselho Federal de Medicina seus esclarecimentos, até porque nossas decisões são sempre em plenária, com 27 representantes dos estados, mais um membro da Associação Médica Brasileira. As sociedades médicas de especialidades, todas já se pronunciaram contra o uso do kit COVID, do tratamento precoce. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Imunologia, de Microbiologia, de médicos de família, de médicos intensivistas, e a lista continua. Infelizmente, o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina não deram ouvidos às sociedades médicas de especialidades que fizeram os seus apelos para que a medicina no Brasil seja baseada em evidências científicas e não em achismos nem ideologias. Mas a posição do Conselho Federal de Medicina não significa um salvo-conduto para os médicos que optarem pelo uso off-label. Esse parecer não é habeas corpus para ninguém. O médico que, tendo evidências de previsibilidade, prescrever medicamentos off-label, e isso vem a trazer malefícios
porque essa prescrição foi inadequada, seja em dose, seja em tempo de uso, ele pode responder por isso. Os nossos mecanismos regulatórios são muito competentes, a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é extremamente competente, né? É a mesma comissão que se referiu a essa coisa absolutamente criminosa que ocorreu em Manaus, agora com a utilização de cloroquina por nebulização. Nenhuma experiência, né, porque isso foi uma experiência, ou nenhum experimento pode ser realizado no Brasil sem que seja aprovado pelo sistema CEP-CONEP. E a CONEP exarou uma manifestação extremamente bem fundamentada. A CONEP inclusive propõe que seja investigado as razões pelas quais esses colegas se deslocaram de São Paulo para Manaus para arbitrarem, obtendo de maneira absolutamente equivocada também o que eles chamaram de termo de consentimento. Os críticos da receita médica para um remédio sem eficácia comprovada argumentam que isso pode gerar uma falsa sensação de segurança na população e, assim, facilitar a exposição das pessoas ao vírus. Até que ponto essa propagação dessa esperança de ter um tratamento precoce pode ter contribuído para que as pessoas ficassem desprotegidas, ficassem mais seguras e partissem cada vez mais para o contato físico ou para uma aproximação? E mais grave ainda do que os efeitos colaterais é a falsa segurança que está dando às pessoas que, se tomar esse kit, ela se aventura mais com presidente Confúcio. Para mim, mais grave do que os efeitos colaterais, a insuficiência hepática, isso comprovado cientificamente, é a falsa impressão de segurança que deu para as pessoas irem para a rua, para não usar máscara. As perguntas do senador Stevenson, até que ponto o tratamento precoce atrapalhou, dando justamente, como a senadora Zenaide também comentou, uma falsa impressão de segurança. Atrapalhou muito. 15 segundos. Justamente porque as pessoas acabam se expondo mais. E só complementando, é uma falta de preparo da classe médica. Essa aparente controvérsia que tem dentro da ciência é uma falta de preparo, infelizmente, das nossas escolas de medicina. O que nós vimos no Brasil, na verdade, foi uma utilização de tratamentos sem base alguma e que resultaram, né, seguramente, não como causa definitiva, mas como causa adjuvante, né, para o Brasil ser hoje esse país com essa mortalidade que nos constrange enormemente e com uma letalidade que igualmente também nos constrange muito como médicos. Mas será que incentivar essa falsa sensação de segurança pode ser considerado um crime? Eu não vou nem citar aqui o mal que esses remédios possam fazer ao pâncreas, ao fígado e ao ser humano. Eu estou apenas levando em consideração como leiga a falsa impressão de proteção. Isso é um crime contra a humanidade. Você inspirar uma confiança falsa de que tomando esses remédios você pode estar protegido é um crime, doutor Donizete. O senhor me desculpa. É um crime de omissão, é um crime de prevaricação. Eu gostaria mesmo também que pudesse haver, por parte do doutor Donizete, realmente um discurso uníssono, porque certamente nós já vimos casos de pessoas que tiveram uma piora significativa, inclusive já com estudos, né, com base na utilização desses medicamentos, onde muitos já se prejudicaram com relação a isso. Eu vejo que não houve omissão, eu acho que nós nos colocamos de uma forma defendendo a autonomia há um ano atrás, em relação. A autonomia existe para outro tipo de medicações e no tocante à cloroquina ou outros remédios alternativos, isso deve ser visto constantemente. Entendo que as posições do Conselho, se foram, de uma certa forma, cautelosas, não virando pânico, elas sempre cumpriram o seu dever. Mas todos concordam em um ponto.
faltam campanhas de informação para a população. O governo está pecando na comunicação. Eu vejo que Vossa Excelência insistiu bastante nesse tema e todos nós, inclusive naquela reunião eu dizia, fechamos as salas de aulas, as crianças não estão indo para a escola. Que programa foi feito aproveitando esse potencial dos nossos profissionais da educação, exatamente para orientar a população, a comunicação, orientar as pessoas. Isso tinha que ser um verdadeiro mutirão a ser feito no Brasil. E até agora nós estamos perdendo vidas exatamente porque não tem uma informação correta. Eu concordo, senador, com a sua posição sobre comunicação, sobre boas campanhas de comunicação, campanhas de verdade, não deixar isso só a cargo da mídia e de nós comunicadores de ciência. Campanhas que precisam vir diretamente do governo federal, do Ministério da Saúde. Campanha de use máscara, campanha de evite aglomerações, campanha explicando que não pode nem visitar a família que não mora com você. Não precisamos de posturas públicas que confundam orientações sanitárias. Nós não precisamos que a tragédia da pandemia seja utilizada como mecanismo de busca de poder, ou seja, politizada. Nós não precisamos que empresas patrocinem a publicidade do kit Covid e não precisamos de posturas públicas alarmistas. Precisamos sim de transparência, precisamos de informação. E campanhas informativas sobre a pandemia devem ser obrigatórias? Eu gostaria, não sei qual instrumento regimental para isso, mas que nós pudéssemos fazer um estudo rapidamente para orientar o nosso presidente do Congresso Nacional em algum tipo de ação judicial junto ao Supremo Tribunal Federal para termos a obrigatoriedade de uma campanha de mídias a respeito das medidas sanitárias, como indica a OMS, como indica a AMB. Eu ainda não vi uma campanha maciça que pudesse dizer para as pessoas que as medidas sanitárias, junto com vacina, que é a solução. E dizendo que esses medicamentos não são comprovados, como disse a doutora Natália. A proposta, muito bem-vinda, aliás, da senadora Cátia Abreu, obrigatoriedade das campanhas. Deveria realmente ser obrigatório e deveria partir diretamente do Ministério da Saúde, organizar campanhas maciças de informação, campanhas governamentais. Não existe controle de pandemia ou de epidemia sem campanha informativa. Não existe também vacinação sem campanha informativa. Acho interessante a proposta que a Cátia Abreu falou aqui sobre nós fazermos uma ampla campanha, que o governo possa fazer uma ampla campanha de divulgação. O senador Luiz Carlos Reis quer ouvir médicos que defendem o uso off-label e remédios como a ivermectina e a hidroxicloroquina. Veja a polêmica que a fala dele causou. Tem algumas autoridades, um infectologista do Rio Grande do Sul, o Dr. Ricardo Zimmermann. Eu tenho o Dr. Francisco Cardoso, que é primo irmão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é também um infectologista de São Paulo. Dr. Zé Balos, também um imunologista em São Paulo. Que essas pessoas que defendem o tratamento precoce pudessem também fazer uma apresentação. É importante nós trazermos essas pessoas ali. E o Dr. Didier Raoult recomendou que em Senegal usasse esse tratamento precoce com ivermectina, cloroquina e tudo mais. Senegal tem 16 milhões de habitantes, tem 39 mil casos, tem só 1.000 mortes. 1.091 mortes em 16 milhões de habitantes, com 39 mil casos. Então, esse é um exemplo concreto que nós temos aqui. Didier Raoult não é um grande médico e cientista, como foi colocado. Didier Raoult é um médico extremamente problemático na comunidade científica, com várias acusações de fraude. Foi suspenso da Sociedade Americana de Microbiologia, da qual eu faço parte, por publicar trabalhos fraudados. Esse próprio trabalho que deu origem a todo o hype da cloroquina foi constatado depois que também era fraude, um trabalho com dados fabricados. Nós não devemos convidar médicos que defendem o tratamento precoce no Brasil, que se respaldam em evidências falsas. Isso é uma falsa controvérsia. Existe um consenso científico muito claro em relação ao uso desses medicamentos. Não existe uma controvérsia. Seria o mesmo que, ao discutir sobre o formato da Terra, a gente chamasse um astrônomo e um terraplanista para discutir. Só para lembrar, doutora Natália, que sobre a ivermectina, tem hoje 4 protocolos com estudos randomizados na base CONEP.
e mais de 10 estudos com relação à cloroquina, né? Então, esse são os estudos. E vou lhe dizer, senhor presidente, o que ela falou que não deve. A senhora não pode dizer, doutora, quem nós convidamos ou não. Quer dizer, a comissão. Hoje, a senhora disse que não deve convidar. Eu vou convidar esses 3 médicos que vão fazer o contraditório. São infectologistas, são imunologistas que também vão dar a sua opinião sobre esse assunto, sobre esses estudos, que é importante nós termos o contraditório nesta casa, para nós é importante. Doutora Natália, só quer responder? Obrigada, senador. Com certeza a minha colocação não passa de uma sugestão, não cabe a mim dizer, ou muito menos ditar, o que essa casa deve ou não fazer. Mas fica a minha recomendação de o contraditório só vale para situações que são realmente controversas. O colega disse que podia trazer quem quiser, pode trazer, mesmo assim, sendo contra a ciência. Agora, como se falou com o Didier Raoult, vamos lá. Lá na França ele está processado por charlatanismo. Mas quem sabe ele não tem algo para contribuir aqui. Um debate que parece estar longe de terminar. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.